Bem, boa tarde. Aula de Geometria Euclidiana para primeiro semestre da licenciatura em Matemática do IFCE Campus Juazeiro do Norte. Bem, se eu não me engano, eu tinha combinado com vocês uma avaliação para essa semana. Não lembro muito bem. Mas aí, como eu também não tinha certeza se eu tinha marcado, eu ia ter que assistir a aula passada. Ver se eu tinha dito durante a aula, ainda corri o risco de eu ter dito antes da gravação ou após a gravação. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu devo postar na sala de vocês uma atividade que vai ser a nossa primeira avaliação da segunda etapa, tá? Vai ser uma lista aí com algumas questões, tratando de aquela parte de semelhança, figuras, tá? A circunferência e área de figuras planas, tá? E aí dou um prazo até a quarta-feira da próxima semana para que você possa estar entregando, tá? Essa vai ser a nossa primeira avaliação da segunda etapa. Bom, apresentar aqui a tela. Na aula de ontem foi destinada para que você pudesse estar tentando fazer alguns exercícios sobre a parte de área de figuras planas. A ideia não era que você entregasse essas questões, tá? Mas sugerir essas questões era uma maneira de te dar uma certa orientação no estudo. O capítulo tem muitos problemas, muitos exercícios. Então, a gente orienta alguns exercícios que julga mais importantes. E, claro, aí vai depender da disponibilidade que cada um tem, tá? E do quanto está gostando da disciplina para saber se pode se dedicar além do que foi proposto ou não. Tá bom? Bom, e a ideia hoje vamos assim, discutir alguns desses problemas que foram sugeridos. São 2 capítulos. O capítulo 18, especificamente, ele tenta estudar algumas propriedades relacionadas à área, falando de figuras equivalentes, de figuras que possuem a mesma área, tá? Já o capítulo 19 em si, o objetivo principal dele é o cálculo da área em si, calcular a área de regiões limitadas por certas figuras planas, tá? E aí foram sugeridos alguns problemas. Bom, como eu sempre pergunto, a ideia é que, caso alguém tenha tentado fazer algum desses problemas, ou ontem, ou hoje mesmo, e teve dificuldade, a gente pode começar por eles. Se não, eu vou escolhendo alguns problemas aqui para ir discutindo com vocês. O Abner está falando no problema 789. 789 é do capítulo 18. Deixa eu localizar aqui. Querido, 789, tá. Realmente o 789 ele é um problema interessante e é um problema, inclusive, que poderia estar colocado na parte teórica do capítulo.
porque o objetivo em si do 789 é mostrar, fazer uma prova do Teorema de Pitágoras, utilizando a área de figuras planas, tá? Então, problema 789, você tem essa figura aí, que ele diz, diga que relação há entre P1, P2 e P3. P1 é a área desse quadrado de lado A. P2 e P3 são a área dessas figuras aqui, quando você reordena esses 4 triângulos aqui. A figura aqui deveria estar complementada no enunciado. Aqui são 4 triângulos retângulos congruentes, de catetos B e C. E esses 4 triângulos retângulos congruentes são posicionados de modo que o cateto de um fique adjacente ao cateto de outra medida do outro. Então, você vai ter aqui B mais C, B mais C, B mais C, B mais C, e, obviamente, como tem os ângulos retos do triângulo retângulo, a figura toda aqui é um quadrado de lado B mais C. Esses ângulos aqui, ó, esse ângulo que está oposto ao cateto B e esse ângulo que está oposto ao cateto C são complementares. Então, garanto que esse ângulo aqui da figura pintada de salmão é reto. O que vai acontecer com os outros? Então, essa parte central aqui, ela vai ser um quadrado de lado A. Tá? A, B e C são os lados do triângulo retângulo que aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí o que é que ele faz? Ele pega esses 4 triângulos e reposiciona. Como assim? Ele pega esse triângulo aqui de baixo, ó, e junta com esse daqui de cima pela hipotenusa. Aí ele gera aqui um retângulo de medidas B e C. E faz a mesma coisa com esse triângulo aqui e esse outro. Ele junta pela hipotenusa, formando essa figura aqui. Também é um retângulo de medidas B e C. E deixa os retângulos posicionados de modo que o lado C de um fique alinhado com o lado B do outro. O lado C de um fique alinhado com o lado B do outro. Aí ele gera uma figura maior aqui, ó. Completa a figura aqui. E a ideia é perceber que ao completar isso com perpendiculares, você vai ter aqui um retângulo de medidas C e C. Ou seja, isso aqui vai ser um quadrado. Você vai ter aqui um retângulo de medidas B e B, ou seja, isso aqui também vai ser um quadrado. Ele quer uma relação entre essa área P1 e essas áreas P2 e P3. Bom, como o Abner disse que achou interessante, eu vou fazer com que ele diga qual foi a ideia que utilizou enquanto eu desenho aqui. Professor? Eu não tinha pensado em bem menos coisas, mas eu achei interessante, assim. Você não tinha então? Não, nessa questão da hipotenusa. Eu tinha pensado só como as áreas mesmo, já que eram triângulos retângulos com os catetos BC e a hipotenusa A, então os 4 da primeira figura eram iguais aos 4 da segunda figura. Eu fiz a soma dos 4 da primeira figura com o P1 e dos 4 da segunda figura com o P2 e o P3, igualando, já que as duas figuras seriam iguais. Se eu olhar para o BC, já que todos os lados do quadrado BC são iguais. Então, são 2 quadrados iguais, só que com composições diferentes, digamos assim. Alguém tem dúvida sobre o que ele falou?
Alguém não entendeu? É a ideia de soma de áreas, no caso. Você visualiza o problema como uma mesma figura que foi montada utilizando peças em comum, algumas peças em comum e outras peças diferentes. Mas a ideia é que a figura, apesar de estar com peças posicionadas de forma diferente, vai ter a mesma área. Porque se você olhar para a figura toda, à esquerda e à direita, tanto a figura da esquerda quanto a figura da direita são quadrados de lados com que medida? Qual é a medida do lado desses quadrados que estão na figura BC? O quadrado maior. B mais C. B mais C. Então, se eu calcular a área do quadrado B mais C do lado esquerdo, tem que dar o mesmo resultado da área do quadrado B mais C do lado direito. Então, é essa ideia que está por trás da obtenção do resultado do problema. Então, enquanto eu ia falando, eu ia desenhando aqui. Então, do lado esquerdo, a figura que você tem é essa daqui, ó. E aí eu vou usar o princípio da parte de áreas. A área do todo é a soma das áreas das partes. Então, quem é a área do todo? A área de um quadrado de lado B mais C. A área de um quadrado de lado B mais C é o quê? B mais C ao quadrado. É uma ideia, tá? Mais algébrica. Depois eu vou usar uma mais geométrica. E aí vai ser a soma das áreas. Isso, vamos dizer assim, eu posso chegar nesse resultado do teorema de Pitágoras só com essa figura aqui. Usando que o todo é igual, a área do todo é a soma das áreas de suas partes. E ficar aqui a área do quadrado central, de lado A ao quadrado, mais 4 vezes a área desses triângulos. Triângulo de cateto C e B. Se eu usar o C como base, o B passa a ser a altura. Aí eu uso base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar 4 vezes BC sobre 2. Se eu desenvolver esse lado aqui, o que é que a gente vai ter? B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 2BC. Posso subtrair 2BC de cada lado, incomodando o lado. E aí eu vou chegar que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Que é justamente o que diz o teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí alguém pode dizer, tá, mas não era o teorema de Pitágoras que o problema queria. Ele queria achar uma relação entre as áreas. Tá, pois vamos olhar que áreas são essas que ele falava? P1 é a área do quadrado de lado A, que é A ao quadrado. P2 é a área do quadrado de lado C, que é C ao quadrado. P3 é a área do quadrado de lado B, que é B ao quadrado. Então, aqui seria só substituir. Isso aqui é a área de P1. Na verdade, ele não diz exatamente o que é que ele chama de P1. Se for a área, isso aqui é P1.
Se for a região, aí você tem que pegar a região, a área daquela região, tá? Mas vamos considerar que é a área. Isso aqui é P2, e isso aqui é P3, ou vice-versa. Professor, O resultado que você vai chegar é isso aqui, ó. era isso que eu tinha ficado um pouco em dúvida. Eu acho que ele trata de região, né, nesse capítulo. No capítulo 19 aqui é a área. Pronto, então, se ele chamar de região, então isso aqui é um conjunto de pontos, não seria um número, porque a área é um número que procura expressar o quanto uma região ocupa de espaço. Então, se ele tratar como região, você só diz, isso aqui vai ser a área da região P1, isso aqui vai ser a área da região P2, isso aqui vai ser a área da região P3. Essa ideia que o capítulo 18 quer que eu use? Não. Por que ele não quer que eu use essa ideia? Porque essa ideia eu fiz só com a figura da esquerda. E usei uma coisa que ele só vai falar no capítulo 19, que é o quê? Como é que você calcula a área de um quadrado de lado L? A área de um quadrado de lado L, L é o quadrado. Eu usei isso. Isso aqui apareceu porque era a área do quadrado P mais C. Isso aqui apareceu porque era a área do quadrado do lado A. Mas é uma maneira que eu acho interessante de mostrar essa propriedade. Tá? Mesmo sendo com algo que é visto no capítulo seguinte. Agora eu vou usar as duas figuras e mostrar que essa parte que usa a fórmula da área do quadrado e usa a fórmula da área do triângulo, ela é dispensada para você chegar nesse mesmo resultado aqui. Você chega nesse mesmo resultado sem trabalhar com fórmulas. Tá? Alguma pergunta nisso que eu fiz aqui? Não, deu para entender. Deu para entender. Bom, então vamos agora para o que é que o autor do livro deseja nesse capítulo. Se não é usar fórmula, o que é que ele pensa então? Como eu falei, a ideia é você imaginar que aqui esses 4 triângulos são idênticos, são formados, por exemplo, por pedaços de EVA. O que eu vou fazer agora é rearrumar esses pedaços de EVA de uma outra maneira. Por exemplo, eu peguei esse triângulo daqui e junto pela hipotenusa. Eles vão ficar posicionados aqui. O que é que você vai ter aqui? Você vai ter medida C, medida B, medida B. Ângulo reto, triângulo é retângulo, ângulo reto e aqui A. E esses ângulos aqui, ó, que está oposto ao C e que está oposto ao B, são complementares. Então, quando você junta 2 ângulos complementares aqui, você também vai ter um ângulo reto para cá e também vai ter um ângulo reto para cá. Ou seja, você vai criar um retângulozinho. Aí ele pega as outras 2 peças e também junta as outras 2 peças. Eu até juntaria de uma maneira diferente daquele usou. E a maneira mais natural de juntar seria deixando os triângulos na mesma posição que estão aqui, só encostando, ó, de modo que a diagonal ficasse aqui. Ó. No desenho ele botou a diagonal ao contrário, mas tanto faz. Na verdade, ele botou para cá, e o mais natural seria colocar essa diagonal aqui, ó. Porque aí você teria esse triângulo na mesma posição aqui, esse triângulo na mesma posição aqui. Mas, de qualquer modo, você vai ter a mesma figura. Você vai ter juntado 2 triângulos retângulos
formando um retângulo de medidas B e C. Só que tem um detalhe a mais. Esses dois retângulos que são formados aqui, eles além de terem esse vértice em comum, eles são posicionados de modo que esse lado B e esse lado C fiquem sobre uma mesma reta. Tá? Isso acontece com esse par. Ou então com esse daqui, tanto faz, se você controlar um deles, você acaba controlando o outro também. E aí o que ele continua? Ele prolonga esse lado B, fechando a figura aqui. Ó. A mesma coisa para cá, prolonga o lado C, fechando a figura. Ângulos retos, você vai ter aqui, então esse ângulo aqui é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto. 3 ângulos retos, força o quarto C também. Então, isso aqui vai ser um quadrado do lado C. Ó. Pelo mesmo motivo, você vai ter que essa parte aqui, ó, vai ser um quadrado do lado B. Aí, o que é que você tem? Como a região total, antes e depois, são figuras congruentes, então, a área é a mesma. A área dessa região é igual à área dessa. Aqui nessa região você tem 4 triângulos. Aqui os 4 triângulos tem também. Então, o que sobra nessa região tem que ser o mesmo que sobra na outra. Tá? De novo, a figura toda aqui da esquerda, ela é idêntica à figura da direita. Então, tem a mesma área. Aqui, parte da região é coberta por 4 triângulos. Parte da região aqui é coberta pelos mesmos 4 triângulos. Então, o que sobra de área nessa região, sobra nessa daqui também. Aí você vai ter, portanto, que a região B vai ter a mesma área da soma das regiões P2 e P3. E aí você não usa fórmula nenhuma, você só usa esse princípio. Região total aqui é igual a região total aqui, tem a mesma área. Então, o que está descoberto pelos 4 triângulos nessa figura tem que ser igual ao que está descoberto nessa outra aqui. Igual em espaço, tá? Não em formato. É mais geométrica essa argumentação que a gente faz aqui. A outra você tinha que usar lá, quadrado de uma soma, usar que a área de um quadrado é a medida do lado ao quadrado, que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2 e que no triângulo retângulo, se você usa um cateto sendo a base, o outro cateto passa a ser a altura. Então, usava mais resultados que são apresentados no capítulo seguinte. Tranquilo? Sim. Mais alguém tentou alguma outra questão que não conseguiu? Professor, essa daí eu tinha conseguido. Já na 791 eu não consegui, eu fiquei travado. Porque eu tentei de 2 maneiras. Uma era usando essa comparação que eu te falei, das áreas, das regiões, e a outra era com uma coisa que eu vi nas aulas que o senhor passou, que mostrava que o teorema ele poderia ser mostrado também por quadrados desenhados nos catetos e na hipotenusa. Só que nem com esse jeito, nem com o outro eu consegui. Tá, então vamos lá para a 791. A 791 tem um outro resultado que ela é importante. Que quando você tem paralelogramos, se você não altera nem a base e nem a altura do paralelogramo, você pode até mudar o formato dele, mas a área você não muda. Tá? As duas regiões continuam com a mesma área. Tá? Então, eu vou só explicar um pouquinho esse princípio,
E aí eu vou utilizar esse princípio na questão 791. Tá? Enquanto eu faço o desenho, eu vou colocando aqui na tela o enunciado da 791, que aí se alguém não tentou, pode começar a pensar sobre ela. – 791, essa daí. E aí, você entendendo a 791, você tem uma ferramenta ótima para fazer uma outra prova do Teorema de Pitágoras. Essa prova é a das áreas, das figuras semelhantes? Não. Essa prova que eu estou falando é porque se você prova que esse quadrado aqui tem a mesma área desse retângulo, então com argumento análogo, você vai provar que esse outro quadrado que está no cateto maior tem a mesma área desse retângulo aqui. Então é como se os retângulos estivessem cheios de líquido, esse daqui preenchesse essa parte, o outro preenchesse essa daqui, e você mostra que a soma das áreas dos dois quadrados menores é igual à área do quadrado maior. Inclusive, você encontra um vídeo em que o cara fez isso com líquidos, realmente. Ele criou os quadrados como sendo reservatórios de um líquido e apoiados numa placa de madeira que gira. Aí ele começa com esses dois quadrados aqui que estão sobre os catetos virados para baixo. Então o líquido está bem preenchendo eles. Aí ele vira rodando e todo o líquido passa a preencher esse daqui. Ó. É o mesmo princípio que está por trás dessa prova que eu estou falando. Então o 791 seria um passo para fazer o 792. O 792 ele diz, usando o exercício anterior, prove que o quadrado construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Tá? Então, a 791 é a preparação para fazer a 792. Vamos lá, procurar desenhar a figura aqui de um modo mais rápido. Então, interrompendo aí,
você tem um triângulo retângulo de catetos B, C e hipotenusa A. Tá? Sobre a hipotenusa, utilizando a hipotenusa como lado, eu construo um quadrado. Tá? Então, se a hipotenusa tem lado A, isso daqui é um quadrado de lado A. Sobre um dos catetos, no caso aqui eu peguei o cateto de lado C, eu construí usando esse cateto como lado, um quadrado de lado C. A partir do vértice do ângulo reto do triângulo retângulo, eu tracei uma perpendicular a esse lado aqui do quadrado de lado A. E aí o objetivo é mostrar que essa região que eu pintei aqui de preto, que é um retângulo, ela é equivalente a essa região que eu pintei de vermelho, que é um quadrado. Obviamente as regiões não são congruentes, não são idênticas, mas elas, vamos dizer assim, elas ocupam espaços de igual tamanho, que a gente chama de mesma área. Bom, como é que a gente faz isso? E principalmente, como é que faz sem usar fórmula? Que a princípio as fórmulas são apresentadas no capítulo seguinte. Bom, a ideia é a seguinte: eu vou dar nome aqui aos pontos, vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou chamar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, E, F, G, H, I. Pega esse quadrado aqui e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou imaginar que esses dois lados aqui eles são flexíveis, eles podem ser esticados. E eu vou pegar esse lado C aqui e vou deslizar para cá. Esse tamanho aqui, ó, é C. Lado C. Dois segmentos congruentes e paralelos, porque eles são perpendiculares ao mesmo lado. Então, esses dois segmentos, se são congruentes e são paralelos, quando você liga as extremidades, a figura que você forma é um paralelogramo. Então, se eu chamar esse ponto aqui de J, o EJCD é um paralelogramo. Só que é um paralelogramo, e o quadrado também é um paralelogramo, só que esse quadrado ele tem a mesma base do quadrado e a mesma altura, porque o que é a altura? A distância entre as duas retas que contém a base. Então, esse quadrilátero aqui, ó, a área dessa região é a mesma área do quadrado, porque são paralelogramos de mesma base C, e mesma altura, porque é a altura, a distância entre as retas que contém as bases, C também. Tá? Agora, eu vou pegar esse quadrilátero que eu pintei de preto aí, ó, contornando aqui em preto, e vou fazer uma outra movimentação com ele. Eu vou girar esse quadrilátero em torno do ponto B. Vocês imaginam que aqui é uma placa EVA, eu vou girar isso aqui, mantendo o ponto B como sendo o centro de rotação. Quando eu fizer isso, esse lado C ele vai vir para cá. Esse lado aqui, ó, que é o A, ele vai vir para cá. Vou girar 90 graus essa figura. Então, esse lado C vem para cá, esse lado A vem para cá, e a figura vai ficar do seguinte modo. Então, vai ficar assim, ó. Não é a região que eu quero em si, mas está bem próximo. Um retângulo, o losango, o paralelogramo, vai ficar esse daqui, ó. Dando nome aqui, vai ser o paralelogramo A, B, F, L. A, B, F, L.
E aí esse quadrilátero tem a mesma área do anterior, porque só foi feita uma rotação. Ele não ganha, ele não alargou nem estreitou nada, ele é congruente ao anterior, que tinha a mesma área do vermelho. Então, o ABFL tem a mesma área do quadrado vermelho. Agora, eu vou fazer de novo uma movimentação, uma modificação nesse quadrilátero da seguinte forma. Eu vou pegar essa medida aqui, ó, que é quem? Lembra que aqui é um paralelogramo? Isso aqui é A, aqui também é A. Então, essa medida A que está aqui, ó, eu vou deslocar para cá. Quando eu deslocar para cá, medida A vai ficar aqui, ó. E aí eu vou chamar a atenção para outra figura agora. Que é essa daqui, ó. Esse retângulo, ele tem a mesma área que o paralelogramo anterior tinha. Por quê? Porque ele tem a mesma base, que é A, e tem a mesma altura, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui serve tanto para o retângulo, quanto para aquele paralelogramo que a gente tinha aqui antes. Tá? Que é o ABFL. Então, a princípio, a gente está usando isso aqui, ó, que a área do ABED, que é o quadrado, é igual à área do BCJE, porque são paralelogramos de mesma base e mesma altura, que por sua vez é igual à área do ABFL, que são figuras congruentes, é esse paralelogramo que eu tirei aqui para baixo. É aqui, ó, deixa eu colocar assim. Até aqui, ó. E por último, que esse paralelogramo tem a mesma área do retângulo, B, I, F, H. Motivo, são paralelogramos daqui para cá, que tem mesma base e mesma altura, portanto tem mesma área. Eu posso destacar isso aqui, né? Daqui para cá, paralelogramos. E mesma base e altura. Já daqui para cá, figuras congruentes. Eu até dou um movimento, faço uma rotação para sair desse paralelogramo e vir para esse. E daqui para cá, a mesma ideia daqui. Paralelogramos de mesma base e mesma altura. A ideia no problema 791 é usar essa propriedade para provar que a área desse quadrado é igual à área desse retângulo aqui. Aí, para usar isso no problema anterior, você só faz um outro quadrado aqui, ó, e usa o mesmo argumento para dizer que a área desse outro quadrado vai preencher esse retângulo aqui. Então, a soma das áreas dos dois quadrados vai dar a área do quadrado maior. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. A 792 que é justamente usar o resultado anterior para mostrar que esses quadrados que são construídos sobre os catetos, a soma de suas áreas dá a área do quadrado que é construído sobre a hipotenusa. Isso nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Sim, eu não tinha pensado de fazer esse giro.
Mas agora deu para entender por que gira, porque os lados seriam iguais, né? Inclusive, em softwares de geometria dinâmica, como por exemplo o GeoGebra, você consegue fazer essa simulação fazendo com que o aluno movimente as regiões. Pega essa região aqui e estica para cá, sem alterar a área. Depois pega essa região e dá um giro de 90 graus. Aí depois pega essa região e baixa para cá. Que faz com que ele ganhe movimento. Para ele perceber, tá? Por exemplo, é algo interessante de fazer na disciplina que vocês vão ter, que é chamada de informática aplicada ao ensino de matemática. Ou mesmo na disciplina de construções geométricas, também dá para fazer usando o software. Tá bom? Continuemos. Vamos continuar nessa dupla. Você sugere uma questão e aí eu vou discutir. Pode ser. Mais alguém vai querer entrar na aula perguntando? Bom, vai um alerta. A licenciatura em si é o momento um momento riquíssimo, onde você pode trocar experiência com as pessoas, onde você vai praticar a maneira de se expressar, a maneira de dizer o que você está pensando. Tá? Então, diferente do que muitas vezes acontece no ensino médio, onde o professor fala e o aluno só escuta, se você for um aluno que só escuta na licenciatura, você vai aprender a falar quando chegar na sala de aula. É difícil. De novo, entenda que são momentos que você está desperdiçando para melhorar como profissional. Eu vou discutir aqui o problema 857, a letra D. 857, letra D. Porque eu quero usar um resultado que eu acho que, inclusive, o livro aqui não apresenta esse resultado. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Então, vou aproveitar esse problema para discutir esse resultado. Professor? Oi. Aí tem depois vamos fazer o 854? Tá, eu tento. Tá bom. Eu só me comprometo a tentar, mas Tá certo. com fé vai dar certo. 857. Eu vou de antemão, acho que eu inclusive já conversei, não lembro se eu já conversei com vocês, mas eu vou passar um pouquinho rapidamente aqui pelas formas, basicamente para tentar uma coisa, por exemplo, a área de um retângulo. Aqui, ele começa tentando provar como é que se calcula a área de um retângulo. Ele chega no resultado, que é base vezes altura. Aí usa esse resultado, bom, se o
quadrado é um tipo de retângulo, dá para usar base vezes altura e fica A vezes A ao quadrado. Depois ele passa por um paralelogramo e tenta mostrar que dá para decompor um paralelogramo e montar um retângulo com base B e altura H, com a mesma base e altura do paralelogramo. Então, a área de um paralelogramo também dá para calcular com base vezes altura. Vai para o do triângulo, que ele pega um paralelogramo, decompõe formando um triângulo. Na verdade, ele faz o contrário, ele decompõe o triângulo formando um paralelogramo. Com a mesma base que o triângulo tinha, só que com metade da altura. Base vezes altura sobre 2. Trapézio, aí tem uma maneira de você cortar o trapézio pela diagonal, dividindo o trapézio em 2 triângulos e 2 triângulos de mesma altura. Então, a área desse triângulo podia ser B2 vezes H sobre 2, a desse daqui B1 vezes H sobre 2, soma as áreas, e aí ficava uma forma que normalmente é chamada assim, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Uma coisa que eu destaco, normalmente nos livros de geometria é bem comum, só tem uma figura que a fórmula da área é dada pelas diagonais, que é o losango. Aparece lá que no losango você consegue calcular a área como sendo D1 vezes D2 dividido por 2. Onde D1 é a medida de uma diagonal e D2 é a medida de outra diagonal. E aí fica um tanto estranho. Losango, por que só no losango aparece uma fórmula com diagonais para calcular a área? Não é bem assim. Na verdade, você pode calcular a área de qualquer quadrilátero a partir de 3 informações. A medida das 2 diagonais que ele tem, e a medida do ângulo formado por essas diagonais, que é o que a gente vai colocar aqui. A questão 857 vai me permitir discutir esse resultado que é mais amplo. Vou passar um pouco aqui que estava distante, tá? Ele diz assim, determine a área do paralelogramo nos casos, sendo metro a unidade das medidas indicadas. Aí perceba o que é que tu conhece aqui. Ó. Tu sabe que isso aqui mede 16, que essa diagonal mede 16, sabe que essa diagonal mede 24, e que além disso o ângulo entre essas diagonais é de 60 graus. O problema fala de um paralelogramo. Só que o que eu vou discutir aqui com vocês é que se você tiver essas informações para um quadrilátero qualquer, não necessariamente um paralelogramo, você também consegue calcular a área. Tá? Então, eu vou partir para um resultado mais geral e usar esse resultado mais geral para calcular isso aqui. Depois eu mostro qual é a ideia do autor do livro. De acordo com os assuntos que ele separa os exercícios, você tem mais ou menos uma ideia. O Abner está dizendo que nas aulas assíncronas aparece. Bom, se aparece, então já vou ganhar esse tempo. Professor, aparecem as fórmulas do losango desse jeito aí, não? Não? Então vamos lá, então volta de novo. O que eu quero fazer é o seguinte, imagina que você tem um quadrilátero aqui que não tem nada de especial, não é nenhum daqueles notáveis que foram discutidos anteriormente, mas ele tem algo que eu sei. Por exemplo, eu sei que essa é a medida dessa diagonal, também sei a medida da outra diagonal e sei, além disso, a medida de um ângulo que essas diagonais formam.
Então, eu sei que AC, a medida de AC vale D1, a medida de BD vale D2, e sei esse ângulo aqui formado pelas diagonais. Vou chamar de alfa. E aí eu quero calcular a área desse quadrilátero. Não sei como é que as diagonais se intersectam. Diferente do problema 857, que como é um paralelogramo, eu sei que esse ponto é ponto médio das duas diagonais. Quando é um paralelogramo, mas no quadrilátero geral pode ficar um trecho menor do que o outro. Mas de qualquer forma, eu vou dar nome a esses trechos, tá? Vou chamar esse ponto de interseção aqui, eu vou chamar aqui de um x1, aqui de um x2. Vou chamar esse trecho aqui de um y1 e esse trecho aqui de um y2. E aí eu vou usar uma fórmula que aparece quando fala de triângulos. Você consegue calcular a área do triângulo se você conhece dois lados e o ângulo formado por eles. Então, a área do ABCD, que é a área do quadrilátero, eu vou decompor na área de 4 regiões. Qual? Esse triângulo aqui, ó, BCI, esse triângulo aqui, CDI, esse triângulo ADI e esse ABI. A área do CDI mais a área do CDI mais a área do DAI mais a área do AB. Eu vou chegar à conclusão que a área do ABCD vai ser igual. Aí eu vou me preocupar na área de cada uma dessas. Aí o equipamento aqui. Então, eu vou me preocupar na área de cada uma dessas regiões. Em particular, vou começar por essa daqui. É essa que eu vou pintar de vermelho aqui. Nessa área, a gente pode calcular como sendo metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo formado por eles, que é uma fórmula que o livro apresenta. Só mostrar aqui a parte do livro. Inclusive é um pouquinho antes do que ele pede aí, tá? Essa daqui, ó. A área é B vezes, meio de B vezes C vezes o seno de A. Onde B e C são lados e A é o ângulo formado por eles. Ou meio de A vezes C vezes o seno de B. Onde A e C são lados e o B é o ângulo formado por eles. E assim sucessivamente. Então, vou usar esse resultado aqui. Aqui vai ficar 1 meio de x2 vezes y1 vezes o seno de alfa. Agora eu vou olhar para a área dessa outra região aqui, ó. CDI, então vai ser o meio do produto dos lados vezes o seno do ângulo formado por eles. Esse ângulo aqui a gente não tem. Mas esse ângulo é o suplemento de alfa, ou seja, ele é 180 menos alfa. Então ficaria aqui mais meio de x2 vezes y2 vezes o seno, vou chamar de beta, tá? Esse é 180 menos alfa, vou chamar de beta. Mas, o próximo, 1 meio de x1 vezes y2 vezes o seno desse ângulo, que é o alfa, oposto pelo vértice. Então, 1 meio de x1 y2
vezes o seno de alfa de novo, mais 1 meio, e aí o único, x1 vezes y1 vezes 1 meio vezes o seno desse ângulo, que é o beta. 1 meio de x1 vezes y1 vezes o seno de beta. Bom, aí eu vou usar um resultado de trigonometria, tá? Já que eu estou falando de seno, a ideia é que se alfa mais beta vale 180 graus, você mostra lá na circunferência trigonométrica, sem muito problema, que o seno de um é igual ao seno do outro. Ambos suplementares têm o mesmo valor de seno. Então aqui, ó, onde tem seno de beta, eu posso apagar e colocar seno de alfa. Aqui onde tem seno de beta, eu posso apagar o beta e colocar seno de alfa. E aí agora é só manipular essas expressões aqui. Por exemplo, olhando para as duas primeiras, você tem uma soma de produtos. Só que você tem fatores comuns. Ó. A única coisa que não é comum é o y1 e o y2, mas o restante é comum. Aparece tanto no primeiro produto quanto no segundo. Então, esses fatores comuns eu posso tirar em evidência. Se eu fizer isso, você consegue aquele resultado para cá. Vou ter que a área do ABCD vai ser igual a 1 meio de x2 vezes o potencial. Oi. Tá cortando a imagem, tá muito embaixo. Deixa eu puxar aqui o computador dessa vez, ficou mais próximo da loja. Uma vez que ficou nessa expressão, eu vou descartar um pouco a figura e vou me preocupar só com a expressão. Então, uma vez que você tem essas expressões aqui, você vai ficar aqui a área do ABCD, que é a área do que eu quero, vai ficar. Vou tirar em evidência meio x2 e seno de alfa. Meio x2 e seno de alfa. Quando eu tirar em evidência, aqui vai sobrar y1 e aqui vai sobrar y2. Vai ficar y1 mais y2. Tá? Mas, se eu repetir a mesma ideia aqui embaixo, vai ficar 1 meio de x1 vezes seno de alfa, que multiplica y1 mais y2 também, né? Na verdade, y2 mais y1. Faz. Aí o que é que volta a acontecer? Uma soma de produtos com fatores comuns em evidência. A única coisa que não vai dar comum aqui é o x1 e o x2. Quando você só tirar os fatores comuns em evidência, vai ficar 1 meio de y1 mais y2 vezes seno de alfa, que multiplica aí na primeira x2, na segunda x1. x1 mais x2. Aí detalhe, x1 mais x2 era uma das diagonais, que eu não lembro qual, mas eu acho que era a D1. y1 mais y2 eram os dois pedaços da outra diagonal. Então, se eu substituir isso aí, vai ficar 1 meio de D1 vezes D2 vezes o seno de alfa. Esse é o resultado mais geral. A área de um quadrilátero qualquer pode ser calculada como 1 meio do produto dos comprimentos das diagonais vezes o centro do ângulo formado por elas. Aí o que acontece com o losango? Quem é esse rapaz aqui lá no losango?
As diagonais do losango se cruzam formando que ângulo? Formam perpendiculares, então é 90 graus. Perpendiculares, formam ângulo 90. Então aqui é o 190. 190 é 1. Aí fica só isso aqui, ó. No meio do produto das diagonais. Aí por isso que aparece a fórmula lá do losango. Mas não vale só para o losango. Tá? E aí eu poderia usar esse resultado no problema 87. Samira, está travando. Destrava, Samira. Tá? Então, esse resultado é um resultado que vale para qualquer quadrilátero. Agora, é claro, quando é que você vai usar essa forma? Quando você conhecer as diagonais e conhecer o ângulo formado por elas. Não só o ângulo, mas o seno, tá? Tem que ser um ângulo. Talvez por isso que ele coloca lá um seno, um ângulo de 60 graus na figura, tá? Então, problema 857, a gente consegue resolver se a gente souber aquele resultado ali bem rapidinho. Ó. Produto das diagonais, meio de 16 vezes 24 vezes o 160. Aí você diz, e se ele não apresentou essa forma? É porque ele queria que você fizesse o mesmo procedimento. Só que nesse caso, o procedimento que a gente usou para chegar na fórmula, ele é mais simples. Porque se é um losango, se isso tudo aqui é 16, aqui é o ponto médio. Então, aqui é 8 e aqui é 8. Se tudo isso aqui é 24, e essa figura é um paralelogramo, melhor dizendo, se é um paralelogramo, esse ponto é ponto médio das duas diagonais. Então, daqui para cá é 12, daqui para cá é 12. Então, você poderia ter calculado a área de cada triângulo desse e depois somado. A princípio, é isso que eu acho que ele quer que você faça. Que é a ideia que está por trás da demonstração da fórmula que eu mostrei aqui para vocês. Voltou, Samira? Voltou, agora melhorou. O pessoal mandou falar bem rápido para terminar a questão antes de tu retornar. Mas depois tu assiste o vídeo aí. Tá certo. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui numa outra questão que foi pedida para que vocês fizessem. Normalmente, as questões mais desafiadoras do livro são as questões em que você tem regiões limitadas por arcos de circunferência. Tá? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha no problema 909. Ele é um problema interessante, assim, para quem está começando. Não é tão complicado, mas já começa a mostrar um pouquinho de como trabalhar com áreas e regiões limitadas por arcos de circunferência. Professor. Oi? Tem um problema que eu tentei de várias maneiras e eu não consegui resolver, só que não é da lista. É das aulas que o senhor passou, aí um dos professores deixou no final e eu não consegui resolver e nem consegui encontrar a resolução. Tá, pois quando a gente terminar isso daqui, aí tu fala que a gente tenta pelo menos dar uma ideia. Se não... Tá em relação a isso de área com circunferência também e círculo. Tá. Muitas vezes entra a mesma ideia daquele problema lá
do capítulo anterior que a gente estava discutindo, a ideia de decompor a figura em partes e rearrumar as partes de uma maneira mais inteligente, de uma maneira que formem regiões que eu saiba calcular a área. Na questão 909, o primeiro problema não é tão complicado, o segundo já também não é tão complicado, o terceiro já parece ser bem complicado. Mas vamos, a princípio, começar da letra A. Tá? Você tem um quadrado. Tá? A partir desse quadrado, você traça uma diagonal e descreve esse arco. Percebe que ele não diz como é que esse arco foi traçado. Entenda que esse arco ele tem centro no vértice do quadrado e tem como raio o próprio lado do quadrado. Tá? Talvez para ficar ainda melhor de você visualizar, eu vou desenhar aqui a figura só para você possa acompanhar. Problema 909, letra A. Vou aproveitar o quadriculado da lousa para desenhar um quadrado de uma maneira mais rápida. Então, você tem um quadrado lá do lado. E aí, essas informações já estão implícitas, os ângulos são retos, os quatro lados têm a mesma medida. Você traça uma das diagonais do quadrado, e aí não importa qual. Lembra que no quadrado as diagonais têm o mesmo tamanho, são perpendiculares e se intersectam num ponto que é ponto médio das duas. Agora, o que não fica claro é como é que tem aquele arco, aquela curva que está desenhada lá. A ideia é que o enunciado deixasse claro isso, tá? Não ficasse implícito para o leitor. A ideia é a seguinte: para traçar arcos, você usa um compasso. Então, a gente vai usar como centro esse ponto, esse vértice do quadrado, e vai usar como raio o próprio lado do quadrado. Tá? Então, eu vou pegar essa medida aqui do lado do quadrado e vou girar. Então, esse é o arco que aparece lá. Então, não custava nada ele ou dizer ou deixar claro isso na própria figura, tá? Podia ter feito isso aqui, ó. E aí, se ele fizesse isso aqui, ele deixava claro que você estava usando como centro esse ponto e usando como raio o próprio lado do quadrado. Mas vamos lá, o que ele quer é a área dessa região aqui, ó. Essa região nem é tão, vamos dizer assim, difícil de você calcular a área, porque ela se encaixa em uma das partes da circunferência que normalmente se analisa, que é o que é chamado de segmento circular. Onde você tem um setor circular, que seria essa fatia de pizza aqui, ó, e você tira um triângulo. Ou se você imaginar, você pega dois pontos do arco e traça esse segmento. A região limitada pelo segmento e pelo arco é o que a gente chama de um segmento circular. Aí tem uma maneira padrão de calcular a área de segmento circular. Como é que a gente calcula a área de segmento circular? A ideia é usar aquele mesmo princípio.
a área do todo, e aí quem é que vai ser o todo para mim? Não vai ser o quadrado, vai ser o setor. A área do todo, a área do setor, é a área do triângulo mais a área que eu estou querendo saber, a área do segmento. Mais? Não é? A soma das áreas dos pedaços da área do todo. A soma da área do todo. Só que ele quer saber só aquele pedaço ali, né? Só me interessa só essa parte aqui. Entendi. Então, a área do setor, a área do setor, que é a região toda, vai ser a área do triângulo, mais a área desse outro pedaço, que é o segmento. Isso aqui só resolve o seguinte: isso aqui é uma relação que trabalha com três grandezas. Se você souber duas, você descobre a terceira. Como essa daqui eu quero descobrir, então essa relação só é interessante se eu souber a área do triângulo e se eu souber a área do setor, porque aí eu descubro a terceira. A área do triângulo, eu sei que o triângulo é retângulo, então se eu usar o cateto como base, o outro passa a ser a altura, e aí eu posso calcular a área como base vezes a altura sobre 2. Ou, o que é esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui nada mais é do que metade do quadrado. Quando você traça a diagonal do quadrado, você divide esse quadrado em dois triângulos idênticos. Obviamente, cada um tem a mesma área, então fica metade da área para cá e metade da área para cá. Não é só no quadrado, no retângulo também. No paralelogramo também. De uma maneira mais geral. Sempre que você tem um paralelogramo, que é a figura mais geral daquelas, se você traça a diagonal, você divide a área ao meio. Então, se a área do quadrado todo é a ao quadrado, a área do triângulo é a ao quadrado sobre 2. Então, duas maneiras de você pensar para chegar que a área do triângulo vai ser a ao quadrado sobre 2. Ou faz base, que é A, vezes a altura, que é A, dividido por 2, ou visualiza que esse triângulo tem um espaço de metade do espaço do quadrado. Metade da área do quadrado. A área do setor. Bom, quando você fala no setor, e eu sempre lembro como uma fatia de pizza, quando você pensa numa fatia de pizza, duas coisas são importantes. É uma fatia de uma pizza pequena, média ou grande. Ou seja, o raio é importante. Além disso, é uma fatia fina ou larga. Ou seja, o ângulo central é importante. O ângulo central é um ângulo de 90. 90 corresponde a quanto de uma volta toda? 1/4. 1/4. Então, isso aqui é 1/4 da pizza toda. Então, a área do setor nada mais é do que 1/4 da área do círculo. Um círculo de raio A. Pi vezes A ao quadrado. Como é que você chegou a 1/4? Eu peguei o ângulo do setor e dividi por 360 graus. No caso, 90 por 360 dá 1/4. Se fosse 60 sobre 360 dava 1/6, e assim vai. Então, essa razão, essa fração do círculo, você obtém através do ângulo central. E essa parte aqui eu repito, porque é justamente o que eu quero, a área do segmento circular. Então, aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4 menos a ao quadrado sobre 2. Isso aí vai dar a área do segmento. O que eu posso fazer além disso aqui é só tirar o fator comum que tem aqui, né, que é o a ao quadrado. Ficaria assim, π sobre 4 menos 1/2 multiplica a ao quadrado. Normalmente a gente tira esse a ao quadrado em evidência, porque esse a é o comprimento, são os comprimentos. Lembra? Toda área é uma constante vezes um produto de dois comprimentos.
produto dos dois comprimentos está aqui, ó, é A vezes A. Quem é a constante? Essa daqui. Pi sobre 4 menos meio. Para a gente ter uma ideia, isso aqui está dizendo que fração da área do quadrado está ali. Imaginando Pi como 3, que é um pouco mais, imaginar aqui 3,12, é 3,14, só para 3 por 4 dá 0,75. 0,12 por 4 dá 0,003. Então ficaria 0,78. Aqui é 0,50. 0,78 menos 0,50 dá 0,28. 0,28 de A ao quadrado é 28% de A ao quadrado. Ou seja, essa região aqui, ó, o espaço que ela ocupa é 28% aproximadamente da área do quadrado todo. Então, você tinha uma aproximação dessa constante aqui, sempre imaginando que é uma constante vezes o produto de dois comprimentos. A letra A não é tão complicada, mas já começa a ideia de pegar uma figura toda, quebrar em partes e usar aquele princípio, que a área do todo é a soma das áreas das partes. Tá? Vou deixar o item B para que você pense a respeito. Use de novo esse princípio e vou partir para o item C. Tá? A menos que tenha alguma pergunta. Se não tiver, eu vou... fazendo como o ministro do Meio Ambiente manda, né? Eu vou passando a boiada. Não, professor, dá para entender. Eu não fiz pensando como sendo um quarto. Eu fiz pelo que o professor do vídeo tinha falado, de usar o ângulo, que aí no caso seria o de 90 graus, dividido por 2 vezes o raio ao quadrado. Que aí generaliza, né? Mas deu certo, dando mesmo. Uma coisa que eu faço usando essa ideia do ângulo central, primeiro para chamar a importância do ângulo central, e depois para você entender que normalmente quando você calcula a área do setor, nada mais você está fazendo do que vendo que parte do todo você tem. Como é que você sabe que parte do todo você tem? Vendo quanto é que esse ângulo representa de um ângulo de uma volta, de um ângulo de 360 graus. Bom, vamos para o item C, então. No item C, vou apresentar aqui a imagem. Você tem de novo um quadrado, só que agora você não tem mais só um arco, você tem alguns arcos. Tá? Então, enquanto eu faço a figura, você já vai pensando aí como é que eu poderia calcular a área dessa região. Eu já estava ficando animado porque eu ia receber a vacina por ser professor. Só que o Juazeiro está demorando tanto. Aí o governo do estado já disse que vai liberar agora por idade para todo mundo. Ou seja, eu vou acabar me vacinando por idade e não por ser professor, porque o Juazeiro está demorando. Mas vamos lá.
Então, você tem um quadrado, né? E aí vão ser traçados alguns arcos. Detalhe, eu vou pegar o ponto médio de cada lado desse quadrado para servir de centro para os arcos que vão ser traçados. Então, marquei ali os 4 pontos médios, mesmo que pelo olho, ao menos, usando o quadriculado da lousa. E aí eu vou usar como raio metade do lado do quadrado. Então, eu vou fazer um arco assim. Mesma forma, isso aqui é a abertura. Cá. Então, os centros são os pontos médios dos lados do quadrado e o raio é metade do lado do quadrado. De novo, o problema podia dizer isso, ou então simplesmente fazer isso aqui, né? Para ilustrar. Bota aqui, ó. Ponto médio do lado do quadrado, então, o quadrado tem lado A, está usando como raio aqui, ó, A sobre 2. Pronto, deixar limpar. E isso para cada um dos lados. O que ele quer é calcular a área dessas 4 pétalas aqui, né? Se fosse uma questão do Enem, não seria assim, né? A questão do Enem seria uma oficina mecânica, fabrica portões de ferro que utilizam grades. Aí coloca lá a foto do portão. Um dos padrões do portão tem esse aspecto aqui. E aqui são sempre circunferências ou sempre círculos. E essa parte aqui das grades, que são arcos, vão ser colocados vidros coloridos. Aí ia perguntar a área dos vidros coloridos que se iria usar no portão. Imagina que o portão tem, sei lá, 60 quadradinhos desses. Eu sei calcular a área dessa região aqui e multiplicar por 60, para saber quanto de vidro você ia usar. Então, ele, na verdade, ele pega um problema e tenta contextualizar, criar uma história que não precisa ser verídica, tá? Isso é interessante, assim, que gera mesmo que uma pseudo-aplicação, para que o aluno possa pensar e, a partir dali, tirar algo mais contextualizado. Bom, calcular a área dessa região aí. Claro, quanto mais você souber sobre quadrado e sobre circunferência, melhor para você tirar alguma ideia. Professor, Oi? pode usar o exemplo da letra A para fazer também, né? Pode. Se você ligar os pontos médios aqui, ó, você pega o teu quadrado original e divide em quantos quadrados? 4. 4. Agora, vamos prestar atenção só nesse superior esquerdo aqui, ó.
Você tem um quadrado, e dentro desse quadrado foi traçado um arco a partir de um dos vértices, como centro, e utilizando o lado desse quadrado como raio. Você viu isso em algum local? O item A. Só que o item A queria só essa parte aqui, ó. Vou marcar em vermelho. Só que qual é a diferença dessa parte que eu estou marcando em vermelho para essa que eu estou marcando em preto? Vermelho e preto. Esse preto nada mais é do que uma região igual àquela, só que foi obtida a partir do vértice oposto aqui. Ó. Então eu pego aquele resultado lá da letra A, que me daria isso aqui, e duplico para ter de uma pétala. Só que não é só uma pétala, são 4. Então eu teria que duplicar para ter uma pétala e em seguida multiplicar por 4, para ter as 4 pétalas. Tá? Então vamos lá. Eu vou chamar essa área aqui que eu pintei de vermelho e a linha. E aí vamos lá. A área que se quer, vamos chamar a área achurada, nada mais é do que pegar a linha, multiplicar por 2 para ter uma pétala, e como são 4 pétalas, multiplicar por 4. Ou nada mais é do que 8 vezes a linha. Aí vamos lá, tá? Vamos pegar o resultado lá do item A, né? Vou pegar o resultado da ainda lembra, pi sobre 4, menos meio, vezes A ao quadrado, tá certo? Não, porque agora é metade o raio. É. É A sobre 2. O único cuidado é que isso aqui era o lado do quadrado que você estava construindo. Então, nesse quadrado pequeno, que é o que eu estou fazendo, de acordo com como está lá no item A, o lado não é A, é A sobre 2. Então, eu vou reescrever aquele resultado, mas usando o lado do quadrado que a gente está trabalhando, que é o A sobre 2. Então, aqui não é o quadrado de A. É o quadrado de A sobre 2. Aqui vai ficar A ao quadrado sobre 4. Esse sobre 4, quando multiplicar por 8, vai ficar um fator 2 aqui, que eu vou poder distribuir esse fator 2. Se a gente fizer todas essas contas, vai ficar π sobre 2 menos 1 e multiplica A ao quadrado. Essa é a área da região achurada. É a única maneira de fazer? Não. Eu fiz desse jeito porque eu me apoiei no resultado anterior, que foi o item A. Se eu não tivesse feito o item A, eu teria que pensar como fazer isso aqui junto com o problema. Ou seja, aquele raciocínio que a gente fez lá no item A, para obter só essa partezinha aqui, eu ia ter que fazer aqui no item C. E pegar aquele resultado e jogar aqui. Tá? Então, isso em matemática, normalmente acontece com uma certa frequência. Quando você elabora uma lista de problemas, às vezes você coloca um problema que ajuda no problema seguinte. Ou porque você acha que o problema seguinte, sozinho, assim, para o cara superar de uma vez só, é muito complicado. Aí você diz, não, vou botar um aqui que vai permitir com que ele tenha a ideia que ele vai usar no problema anterior. Ou mesmo para ele ganhar tempo. Tá? Ele faz... É algo que, por exemplo, na construção civil acontece muito. Você vai fazendo os módulos. Você não constrói tudo de uma vez. Você constrói um módulo de uma coisa, um módulo de outro, outro módulo de outro. E quando você junta tudo, você tem um resultado geral. Tem, inclusive, os pré-moldados, né? Você faz a peça no outro local e depois leva para onde você quer usar. Tá bom? O tempo passa rápido, né? Ainda mais quando você está fazendo problemas e eu acabo falando muito.
Mas a ideia do falar muito é tentar passar um pouco das ideias. Mas, antes de encerrar, eu queria ouvir o Abner para ele falar sobre o problema, nem que seja para eu ficar pensando sobre ele aí no feriado amanhã. Diga lá. Eu posso espelhar a tela? Que eu tenho ele aqui. Tenta aí, se tu conseguir, beleza. Melhor ainda. Ele só tá um pouco embaçado, mas eu acho que dá para entender. Porque eu tinha tirado um print para tentar resolver e não consegui fazer todo. Só olhar aqui. Tá. Você tem um círculo de raio 1. Se assustem não, é porque é para melhorar a visão. AB é diâmetro. OP é a distância do centro até um ponto P do diâmetro, que é um número entre 0 e 1. A corda CD passa pelo ponto P formando um ângulo θ. E a área é a área que o ângulo θ está visualizando e que o oposto pelo vértice também, não é isso? Isso. Tá. Deu para entender. Eu tentei resolver ele traçando CO. E aí eu formava um triângulo para depois tentar segmento circular, só que não deu certo. Tá. Vê aqui uma ideia. Às vezes aquilo que o estudante diz que não dá certo, falta só um detalhe para você poder prosseguir. Não dá certo muitas vezes é porque a pessoa não sabe como prosseguir a partir de um certo momento. Você tem uma circunferência, centro O, raio 1, o diâmetro que é traçado aí é chamado de AB. Depois você pega um ponto P aqui, onde a distância de P até o centro é obviamente menor do que o raio, mas é um tamanho que ele chama de D. O D é esse tamanho aqui. Abner, tira. Tá, acho que daqui dá para seguir. Esse tamanho aqui é o D. E aí ele traça uma corda pelo ponto D. Aí você pode dizer, mas qual corda? Porque eu posso traçar várias. Na verdade, tem infinitas cordas. Então ele tem que dar um direcionamento para onde você vai traçar essa corda. O direcionamento que ele dá é o ângulo entre essa corda e o diâmetro AB. Esse ângulo aqui que ele chama de θ. E aí ele quer a área dessa região, na verdade, da união dessas duas regiões. Né? A área dessa região toda pintada de vermelho. E aí vai valer. Apesar dessas duas regiões parecerem setores circulares, na verdade não são. Porque seria se fosse a partir do centro da circunferência. Tá? Ele dá nome para essa corda, esses pontos aqui.
Oi? Dá nome para esses pontos? Deixa eu ver. O de baixo é C e o de cima é D. Não dá mais nenhuma medida, não é só isso. É isso. Aí ele falou para determinar em função de D e de θ. E agora, acho que eu estou conseguindo visualizar uma coisa diferente que eu não tinha visualizado antes. Eu acho que talvez esses dois raios aqui sejam interessantes, porque ele quebra aqui num triângulo e num setor. E aqui, se você trouxesse outro raio aqui, ó, porque aí ele também cria um setor e cria um triângulo. Pronto, eu tentei assim, só que eu travei. Aí agora eu estou visualizando uma coisa diferente. Aí esses triângulos aqui, ó, eles têm base D, aí você precisaria encontrar quem é a altura desses triângulos. Se você tomar como base essa medida aqui, ó, mas aí eu precisaria da informação aqui sobre esse ângulo central, né? Então, é isso que eu visualizei agora, uma coisa diferente. Eu estava visualizando o tempo todo esse pensamento aí que o senhor colocou, exatamente isso. Eu estava tentando uma relação desse jeito, mas eu não consegui de jeito nenhum. Aí eu pensei agora em fazer, por exemplo, tem o arco AB, né, que forma um segmento. Acho que vai precisar disso aqui, ó. Ângulo excêntrico. Quando duas cordas se intersectam, esse ângulo aqui é chamado de excêntrico, ele é a semi-soma da medida desses arcos. Se, por exemplo, eu chamar os arcos aqui de x e y, medidas, isso aqui ficaria x mais y sobre 2. E aí esse x e y ele volta a aparecer aqui. O que é que significa esse arco CY? O ângulo central CY. O que é que significa esse arco CX? O ângulo central CX. E aí esse setor aqui, ó, é um setor de uma pizza de raio 1 e ângulo Y. Esse setor aqui, ó, é uma fatia de uma pizza de raio 1 e ângulo X. Dá para juntar as duas fatias e fazer uma fatia de ângulo x mais y. Onde quem é x mais y? 2θ. Entendeu? De novo, uma fatia de ângulo central y, uma fatia de ângulo central x. Então, se eu pegar esse setor e juntar com esse, eu vou ter um setor de ângulo x mais y. Quem vai ser x mais y? 2θ. Aí, claro, então é só somar isso aqui? Não, porque você vai ter que descontar a área desse triângulo e acrescentar desse outro. Mas é uma ideia para nortear. Sim, eu tinha visto esse detalhe também. Mas daria certo fazer, por exemplo, eu tenho aí o arco AB, né? O arco AB? Do diâmetro. AB É o semicírculo, né? O semicírculo AB, na parte superior. Eu poderia fazer o semicírculo AB menos o segmento circular CD. Aí eu teria a primeira parte rachurada, que seria a de cima. Ou não? O segmento CD é isso aqui tudo. Não, menos o segmento circular CD. Certo, aí você ia retirar essa parte, mas ia retirar essa daqui também. Aí daria para fazer isso e depois fazer o contrário? Que é o contrário. O segmento circular CD menos o semicírculo AB. Que aí ficaria só essa partezinha ali. Não sei, aí só tentando. Tá, é porque essa parte eu pensei agora na aula, que eu não tinha visualizado assim. Eu estava tentando... Então, assim, dei umas ideias
E coisas que eu estou pensando aqui, que eu acho que dá para sair. Aí agora é tentar. Vou tentar também, se eu conseguir, eu deixo a solução lá na turma de vocês. Se mais alguém conseguir, avisa também como conseguiu, tá bom? Tá bom, eu vou tentar do outro jeito, então, que o senhor passou aí. Valeu, até mais. Valeu, professor.